Fala família do TV Alcateia. Cruzeiro. Voo fretado na Bolívia? Cruzeiro define planejamento para ter titular no Clássico. Representado, neste momento, na seleção brasileira com Fabrício Bruno, o Cruzeiro definiu o planejamento para contar com o zagueiro titular no Clássico de volta das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo no dia 11 de setembro, 2 dias após da partida entre Bolívia x Brasil. A seleção boliviana tem mandado os jogos na cidade de El Alto. A delegação brasileira irá se deslocar até Santa Cruz de la Sierra, no dia 8, indo em direção ao local da partida apenas na data do confronto, seguindo o regulamento da Conmebol. A seleção retornará ao Brasil em voo fretado e imediatamente após a partida, que termina às 10h30 da noite de terça-feira, no horário de Brasília. Essa programação faz com que o Cruzeiro tenha descartado a ida até a Bolívia para buscar o jogador. O voo da CBF terá o Rio de Janeiro como destino final, no fim da manhã de quarta-feira, menos de 36 horas antes do início da partida entre Cruzeiro e Atlético, no Mineirão. Desta forma, o planejamento do Clube Celeste é que Fabrício Bruno seja buscado, também em voo fretado, no Rio de Janeiro. A ideia de evitar voo comercial tem como objetivos reduzir o tempo de chegada a Belo Horizonte e otimizar o processo de recuperação física do jogador, independentemente de entrar ou não em campo com a seleção. Inicialmente, Carlo Ancelotti chamou Fabrício Bruno e Caio Jorge para os 2 jogos do Brasil nesta rodada das eliminatórias. No entanto, o atacante cruzeirense, que atuou na vitória diante do Chile, no Maracanã, teve lesão constatada e regressou à Toca da Raposa para tratamento. Caio é dúvida para o Clássico de quinta-feira. Os 2 convocados são peças importantes no esquema do técnico Leonardo Jardim. Titulares durante todo o trabalho do português, os 2 foram os autores dos gols da vitória por 2-0 sobre o Atlético, na ida, na Arena MRV. O Cruzeiro pode até perder por um gol que avança à semifinal da Copa do Brasil. Fluminense tem bom histórico contra a Bahia no Maracanã e já reverteu mata-matas semelhantes. O Fluminense terá casa cheia para buscar a classificação para as semifinais contra o Bahia. Após perder o jogo de ida das quartas por 1-0, o tricolor se apega ao bom momento como mandante para conseguir a virada. Para se ter ideia, o tricolor não é derrotado pelos baianos dentro de casa há 14 anos, além de colecionar viradas em mata-matas semelhantes no Maracanã. O Fluminense não perde para o Bahia dentro do Maracanã desde 2011, no Brasileirão daquele ano, vitória dos baianos pelo placar de 1-0. Desde então, são 10 partidas consecutivas de invencibilidade do tricolor, com 6 vitórias e 4 empates. Por sinal, neste sequência, o Fluminense tem 5 vitórias consecutivas sobre o Bahia. A situação só melhora ao pensar que, dentro destes 5 jogos seguidos como mandante, o Fluminense sofreu apenas um gol do adversário baiano. Contando apenas mata-matas, o Fluminense já conseguiu reverter 11 eliminatórias em que foi derrotado por um gol de diferença e precisou buscar a virada dentro do Maracanã. A última delas aconteceu contra o Grêmio, na Conmebol Libertadores de 2024, quando foi superado por 2-1 no Couto Pereira e conseguiu a classificação nos pênaltis dentro de casa. A mais marcante, no entanto, foi a decisão da Conmebol Recopa contra a LDU, também em 2024. Na ida, derrota por 1-0 na altitude de Quito. No Maracanã, virada por 2-0 e título. Grêmio pode mudar meio time após pacote de reforços. Pausas de data FIFA e mais tempo para treinar, troca de treinador, chegada de Felipão, mudança na gestão da arena. Depois de expectativas criadas e frustrações acumuladas, a torcida do Grêmio ganhou um novo motivo para vislumbrar um final de ano melhor: o pacote de contratações da janela que se encerrou na semana passada. 6 reforços chegaram para alterar o cenário tricolor que, por enquanto, limitou-se à fuga do Z4. Balbuena, Carlos Vinícius, Marcos Rocha, Eric Noriega, Arthur e William desembarcaram em Porto Alegre para assumir, ou no mínimo brigar, por vagas entre os titulares. A exceção tornou-se o zagueiro paraguaio, que fraturou a fíbula e está fora da temporada. Cerca de meio time pode mudar se todos os reforços convencerem o técnico Mano Menezes que merecem sequência na equipe principal, e se o treinador tiver capacidade de encaixá-los entre os 11. Provável escalação segundo TV Alcateia, com as novidades teria Thiago Volpe,
Marcos Rocha, Eric Noriega, Walter Kahneman e Marlon, Cuellar, Arthur, William e Christian Oliveira, Braithwaite e Carlos Vinícius. E aí, torcedor imortal, gostou da escalação? Deixe nos comentários. Vegetti participa de 40% dos gols do Vasco em 2025 e está próximo de alcançar marca de Nenê nos números. Ninguém vem fazendo mais diferença do que Vegetti no ano do Vasco. O centroavante argentino participou diretamente de 40% dos 65 gols do time em 2025, com 24 gols e 2 assistências. O atacante é o artilheiro entre todos os atletas do futebol brasileiro na temporada. Seu terceiro ano com números expressivos pelo Vasco credencia Vegetti a uma lista nobre no clube. O argentino já é o terceiro maior artilheiro da equipe no século XXI, com 57 gols, e está a 3 de igualar a marca do meia Nenê. O veterano de 44 anos, atualmente no Juventude, atuou em 7 temporadas pelo clube de São Januário, em 2 passagens, entre os anos de 2015 e 2023, com 60 gols marcados em 199 jogos oficiais. No topo da lista de artilheiros, Romário soma 120 gols em 136 jogos oficiais no século XXI pelo Vasco. Nessa temporada, Vegetti entrou para o top 10 e desde então vem assumindo posições no ranking. O último a ser superado foi Elton, ex-atacante que atuou pelo Vasco entre 2009 e 2011, com 52 gols. Essa já é a temporada mais goleadora de toda a carreira de Vegetti, superando o ano passado, quando marcou 23. Antes de chegar ao Vasco, 2021 havia sido seu melhor ano em número de gols, foram 20, ele defendia o Belgrano na ocasião. Obrigado por estar com o TV Alcateia, até o próximo vídeo.